Olá pessoal, Leandro da Cenicode novamente, voltando aqui para mostrar para vocês o que há de melhor em tecnologia voltadas para refrigeração, controle, operação, como que funciona a nossa linha 2000 Agro, equipamento com buster, forçador, qual é a finalidade, qual é a aplicação, aonde vamos trazer aí o que há de melhor para o seu negócio, não só com tecnologia, como apresentado num vídeo anterior, mas o que é refrigeração de verdade, pensada pelos nossos engenheiros. A Cenicode desenvolve produtos voltados à performance com tecnologia embarcada. Hoje, nós temos o orgulho de dizer que somos pioneiros na máquina inverter do agronegócio. E agora, com esse pioneirismo, estamos vindo com mais uma nova solução, que é o sistema de pré-desumidificação. O que seria esse sistema de pré-desumidificação? Antes de falar de pré-desumidificação, você sabe como que é feito o processo de desumidificação no equipamento de refrigeração? Não sabe? Vamos lá que eu vou te explicar. Hoje, quando o equipamento de refrigeração, para fazer uma desumidificação em um galpão de semente, por exemplo, nós controlamos duas grandezas: temperatura do galpão e a umidade dentro desse galpão. Este processo, em equipamentos padrão de mercado, é feito da seguinte forma: prioridade é baixar a temperatura do galpão. Então, por exemplo, se eu tenho setado lá a temperatura desse galpão para 10 graus, nós vamos ligar o equipamento e baixar a temperatura até 10 graus. Após baixar essa temperatura para 10 graus, o sistema ele vai olhar, o controlador vai olhar para a umidade. E aí a umidade, se a umidade estiver fora, ele vai falar para a refrigeração: opa, refrigeração, você não pode parar. Para você não parar, eu preciso gerar calor no ambiente. Como que é gerado calor no ambiente? Existem duas técnicas hoje no mercado. Uma, criar um banco de resistência elétrica, gerar carga térmica dentro do ambiente, forçando com que a máquina continue funcionando e tirando a umidade pelo processo de condensação no evaporador. Vou explicar isso com um pouquinho mais de detalhe na sequência. E o segundo ponto seria o sistema de reaquecimento por gás quente. Pô, mas esse reaquecimento por gás quente, como que é feito esse reaquecimento por gás quente? Simples. Nós temos aqui a unidade condensadora. E aqui é a unidade evaporadora. O que nós fazemos? Nós adicionamos mais uma fila de aletados dentro do evaporador. E esse aletado, ele desvia uma parte do gás quente que está vindo para a condensadora direto para o evaporador, fazendo com que ele jogue calor e frio ao mesmo tempo no ambiente. Com isso, a temperatura da câmara começa a subir e aí o ar retorna. Quando bate um set point, o segundo ponto de set point lá, 14 graus, por exemplo, um diferencial, desliga o reaquecimento e liga a refrigeração e a máquina fica nesse ciclo. Entra, aquece, resfria, desliga, aquece e vai ficar nesse processo até a umidade baixar para o set point selecionado. Pô, aí você vai me perguntar, mas tem lógica isso? Estamos refrigerando, tirando o calor do ambiente e estamos reaquecendo para tirar calor de novo do ambiente? É, pessoal, a refrigeração até hoje, no processo de desumidificação, é dessa forma. Precisa aquecer, depois refrigerar, precisa aquecer, depois refrigerar. E isso gera consumo de energia. O que a Cenicode pensou? Vamos desenvolver um sistema de pré-desumidificação com controle de evaporação flutuante. E agora eu vou entrar no detalhe do processo de como que é feita a desumidificação. Todo sistema de refrigeração
Todos. Ar-condicionado da sua casa tira umidade. Por que que tira umidade? Eu vou citar um exemplo. Quando você pega uma garrafinha de água dentro do seu refrigerador, coloca do lado de fora do ambiente e pega uma garrafinha natural e coloca do lado, você vai observar o quê? A garrafinha que você tirou do refrigerador começa a suar. Ela não está suando, ela não está transpirando. Na verdade, o ar que está em volta dela está batendo naquela superfície gelada e está condensando. Então a refrigeração faz isso. O aletado que nós temos aqui atrás, ele está simplesmente gelado. Gelado como? Temperatura do ambiente está 15 graus, ele vai estar aproximadamente 0 graus. É um delta de 15 graus que o mercado utiliza para poder fazer desumidificação em câmara de semente. Nesse processo, fica geladinho, começa a condensar e essa água vai escorrendo pelo dreno, vai escorrendo e vai indo e vai voltando, aí reaquece porque não pode baixar a temperatura da câmara para menos do que o set point, esquenta e vai nesse processo e vai tirando água. O que a Cenicode pensou? Falou, opa, ao invés de eu reaquecer, por que quando eu tiver com 14 graus de temperatura, ao invés de eu deixar com 15 graus de delta, eu não aumento esse delta e deixo mais gelado o aletado? Foi aí que a Cenicode desenvolveu um software com algumas válvulas, alguns controles, para fazer o controle de evaporação flutuante. Com isso, o evaporador, em um determinado set point, vai baixar a temperatura do aletado, fazendo com que, ao invés dele ficar com 15 graus de delta, ele fique com 20. Por exemplo, se a câmara tiver 15 graus, ao invés de estar 0, vai estar com menos 5. Ou, se eu fizer com 25, por exemplo, pode estar com menos 10. Vou tirar mais umidade da câmara. Então, quando tiver 14 graus, eu começo a tirar mais umidade da câmara. Para quê? Qual que é a finalidade? Quando der 10 graus, eu já tiver com a temperatura e umidade na mesma faixa ou no mesmo set point, no set point selecionado, essa máquina vai desligar e vai economizar energia. Se nesse momento estou 10 graus, com a umidade ainda está um pouquinho alta, um pouquinho, não muito, como no processo inicial, eu posso ligar a bateria de reaquecimento. E aí nesse momento eu vou esquentar novamente a câmara. Porém, eu vou esquentar menos do que no processo anterior, porque eu vou pôr um pouco de carga térmica só para terminar e finalizar esse ciclo, economizando energia e economizando equipamento. O compressor vai ficar mais tempo desligado. Então, pensando nisso, a Cenicode ela desenvolve linhas com tecnologias e sistemas de automação para que você, cliente, tenha a melhor performance e a melhor eficiência dentro do processo. A Cenicode, como já foi dito em outro vídeo, ela é pioneira no sistema inverter para o agronegócio. 2 anos atrás, lá no início da pandemia, a gente estava lançando máquina. É isso aí. Por quê? Porque nós pensamos no cliente, no que há de melhor para ele. E olhando o que há de melhor, nós pensamos em tecnologia somadas ao que tem disponível no mercado. Nosso concorrente trabalha hoje em câmara de semente com condensador com microcanal. Só que você, produtor rural, você não tem um espaço como esse aqui, né? Uma área de concretada, limpa. Seu produto ele vai estar lá perto da sua fazenda, na sua zona rural. E lá nesse local tem muita poeira. E essa poeira vai no condensador. E aí a máquina começa a desarmar por alto, começa a dar vários problemas. E aí você começa a ter problema de manutenção recorrente, vai gastar com manutenção. Nós da Cenicode desenvolvemos o condensador da máquina, não utilizamos o microcanal, que é de alumínio, é frágil, pode romper, se romper tem que trocar. Nós desenvolvemos o condensador com tubo aleta. É tubo de cobre, é um aletado desenhado, projetados por nós. Nós temos um software e desenvolvemos e projetamos os nossos aletados aqui. Então, esse condensador, ele proporciona para você um desenho para não ficar desarmando a máquina com 2 meses de uso. Lógico, todo equipamento ele carece de manutenção, mas se você tem um equipamento mais robusto, sua manutenção pode ser intercalada, ou o custo de manutenção pode se reduzir, porque o número de itens a serem observados são menores. Então hoje nós utilizamos o tubo aleta, que além de ser
um aletado propício para uma área industrial, uma área agressiva, digamos assim, com muita poeira, é um equipamento que tem reparo de manutenção no campo. Se der um rompimento no aletado de alumínio, você vai ficar com a máquina parada até chegar outro. Lá não, lá você conserta. É possível consertar. Então, esse é um detalhe. Outro ponto importante, nossos equipamentos, esse equipamento específico, por exemplo, nós aplicamos o fluido refrigerante 404A. Vai ter concorrente nosso falando, mas o 404A, ele é energeticamente menos eficiente do que o 410. Exatamente, sim. O 410 é um gás mais eficiente no quesito de energia. Mas não é muito mais não, é pouca coisa. Chega a ser, se não me engano, salvo engano, 5% essa diferença. Só que essa diferença a gente recuperou no processo de evaporação flutuante, tranquilo. E além disso, o 410 trabalha com pressões altíssimas. O 404 trabalha com pressões baixas. Vai fazer o que para o seu equipamento? Não vai desarmar. 410 vai desarmar. Tem concorrente nosso que está aplicando 410 e a máquina começou a desarmar. Sabe o que ele criou? Ele criou uma solução técnica. Na hora que a máquina tiver, a hora que eu mais estiver precisando da máquina, tá um calor de 36 graus lá fora, 2 horas da tarde, minha câmera tá com a temperatura subindo. Aí o cara faz o quê? Para poder, a máquina vai desarmar. Sabe o que o cara faz? Liga o aquecimento do desumidificação. Manda desumidificar. Sabe o que acontece com a sua câmera? A temperatura vai subir. E ele vai ficar fazendo isso durante o dia. Depois ele vai tentar recuperar a temperatura durante a noite. Isso não é solução, gente. Isso é solução técnica, né? Famosa gambiarra. Nós não. Nós temos equipamento projetado para o campo, para trabalhar com temperaturas externas aí de 40 graus. Nós desenhamos o equipamento correto para aplicação na sua necessidade. Então a Cenicode, ela não se preocupa somente com a questão estética, com a qualidade, com o acabamento. Nós nos preocupamos com performance. E para garantir performance, precisa de ter investimento em ferramentas, investimento em pessoas, investimento em tecnologia para poder aplicar o que há de melhor no campo. Mas Leandro, seu equipamento ele é mais caro que o do concorrente. Ele é mais caro ou o meu equipamento ele tem maior valor agregado? É isso que nós precisamos mudar no mercado. Não existe equipamento mais caro ou mais barato. Existe valor. O produto entrega o valor que está se esperando pelo que você está pagando? É isso que tem que ser avaliado. Porque lá atrás eu mostrei equipamento robusto, com chapas de aço galvanizado minimizado, com bitolas, espessuras adequadas para a necessidade. Design, equipamento com qualidade, produtos de primeira linha, ventiladores alemães, conjunto interno. Será mesmo que o equipamento ele é mais caro? Agora pensa no seguinte ponto. Quanto que você vai pôr dentro dessa câmara fria? Quantos milhões? Será mesmo que uma diferença às vezes de preço de 10, 20% comparado com um concorrente que não entrega 10% do que a gente entrega aqui vai ser um diferencial para você ou não? Não é às vezes mais caro investir um pouquinho mais no equipamento mais robusto? Pense nisso. Essa é a questão que eu quero colocar para vocês aqui. Equipamentos pensados e aplicados de acordo com a necessidade do cliente. Pô, Leandro, eu estou vendo um Buster ali. Por que tem o Buster? Porque sim, nós temos um equipamento que dá uma flecha grande. Você vê aqui com defletor, um evaporador com defletor, que vai dar uma flecha aí de 40 metros, mas se eu tiver num galpão de 50 metros, eu tenho que garantir não só a flecha, mas o número de trocas dentro desse barracão. O Buster, ele vem para aliar, aumentar a nossa flecha e melhorar o número de trocas dentro do galpão. Esse equipamento, esses 3 equipamentos, está indo para um cliente nosso no interior de Minas Gerais, e o galpão dele é bem grande, tem flecha maior de 50 metros. Cada galpão, são 2 galpões, cada galpão vai ter 4 equipamentos, com controle de automação completo,
sistema de monitoramento remoto, sistema de primeira linha. Logo em breve, faremos um vídeo apresentando esse projeto para vocês. Mas por enquanto, fiquem com as nossas soluções aqui. Muito feliz em apresentar para vocês a nossa linha Agro. Nossa linha Agro 2024, sistema completo. A linha CN2000 Agro é uma das linhas dentro do nosso projeto de capacidade. Temos máquinas maiores que essa ainda e temos máquinas menores também. Temos versões plug-in para versões menores que essa, e nessas versões acima de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 já começa a ser máquina split, desenhadas e aplicadas para o seu projeto. Quadro elétrico com a melhor qualidade e acabamento que vocês vão ver, vou poder mostrar para vocês aqui, com sistema de automação, controle de tensão, controle de corrente, grandezas elétricas, grandezas mecânicas, todas elas medidas e acompanhadas e monitoradas remotamente. Quadro elétrico NR10, protegendo o seu técnico contra risco de choque elétrico. Essa é a nossa premissa: vender produtos com qualidade e valor agregado para que você, lá na frente, fique satisfeito não só com o projeto do equipamento, mas com o seu projeto. E que possa dormir tranquilo, porque a sua câmara vai estar na temperatura que você comprou, que você pediu para os nossos projetistas desenharem aqui. CNCode, mais uma vez, saindo na frente com um sistema de controle de evaporação flutuante, onde vamos fazer um processo de pré-desmistificação. Aqui, tecnologia é a nossa premissa, está em primeiro lugar. Vem para a CNCode, essa é a solução. Qualquer dúvidas ou comentários, façam no vídeo, ligue para nós. Nosso site está disponível aí, www.cncode.com.br. Acesse nosso site, confira essa e outras novidades, não só em projetos de equipamento, mas obras que estão em andamento. E venha fazer parte do nosso time. Forte abraço, fique com Deus.